Olá, mulheres queridas, estamos juntas em mais uma semana aqui no Devotional Together. Eu queria dar continuidade em alguns assuntos sobre comportamento, então eu selecionei alguns provérbios para esse mês, a gente está estudando, e diante dessas palavras, eu gostaria muito que você analisasse a sua vida, entendesse como você tem se portado, como você tem se manifestado Cristo em suas atitudes, em suas palavras e até na maneira de pensar. Porque muitas vezes, quando nós deixamos a nossa mente cauterizada, nós temos a probabilidade de encaixotar a nossa mentalidade nisso, né? E nós queremos quebrar tudo isso, nós queremos moldar a nossa mente conforme a vontade de Deus e transformar a nossa vida, transformar as nossas atitudes. E tudo isso começa muitas vezes dentro de casa, nos nossos relacionamentos. E a pergunta que eu quero começar te fazendo é: você já orou, você já clamou pela mudança de alguém? Pela mudança de comportamento de alguém? Principalmente do seu marido, você já orou a Deus, pediu, Senhor, muda o meu marido, muda o comportamento dele, faz ele ser diferente. Você já orou por isso? Eu tenho certeza que sim, né? Se você é casado, obviamente. E lá em Provérbios 31, versículo 11, diz assim: o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Nós, em nosso casamento, não estamos vivendo numa disputa, numa competição. Nós estamos vivendo em um jogo onde nós jogamos lado a lado e combatemos as outras coisas, não um ao outro. Amém? Como a gente sempre ensina aqui na nossa igreja, o casamento ele é um jogo de frescobol, onde nós pegamos a bola e jogamos sempre na mão do adversário, não no lado contrário, como é, por exemplo, o tênis, né? A gente sempre tem que dar no lado contrário do adversário para poder fazer ponto, para poder marcar ponto. No casamento não é assim. A gente está sempre jogando um da mão do outro para que a gente possa ter um jogo, né? A gente consiga estar jogando juntos e ninguém perca, ninguém se sinta prejudicado. Eu sei que talvez ouvindo isso, você pense que pode ser uma utopia, né? Isso eu não consigo viver no meu relacionamento, parece que eu estou sempre jogando contra, parece que a gente está sempre jogando contra, não tem essa afinidade, não tem essa parceria, né, no meu casamento. E aí você começa a orar, você começa a clamar a Deus para o Senhor mudar o seu marido, porque não está dando para viver assim. Eu queria te encorajar nesse período de busca, nesse período onde você tem orado ao Senhor, para que Deus venha mudar primeiro o seu coração e depois o coração do seu marido. Ai, mas é sempre eu que tenho que mudar primeiro, é sempre nós que temos que mudar primeiro. Sim, porque infelizmente, se nós orarmos ao Senhor, o nosso marido mudar, a pessoa que nós estamos mudar e nós permanecermos iguais, vai dar ali na frente, não vai dar muito tempo ali na frente, esse casamento vai voltar a viver todas as coisas erradas que estavam vivendo, porque ainda não há compatibilidade. Uma pessoa mudou, mas a outra continua carregando muitas cracas, muitas coisas erradas e que não tem afinidade, não faz esses dois caminharem juntos. Então, nós vamos orar pedindo a Deus para que, em primeiro lugar, Ele venha mudar a nossa perspectiva diante dos nossos maridos, mudar a maneira como nós olhamos, por mais que eles errem, por mais que eles não façam coisas que nos agradam. E talvez esse cara ainda não se conscientizou da sua função dentro desse casamento. Nós vamos orar ao Senhor e pedir para que os nossos olhos sejam mudados, o nosso coração seja mudado primeiro, para que depois a gente venha orar para Deus e pedir que Ele mude. E se Ele não mudar, nós que já fomos mudadas, nós que já passamos por uma transformação, não vamos mais nos sentir prejudicada. Sabe aquele sentimento de sentir realmente que tem uma pessoa me prejudicando? Quando nós mudamos primeiro, mesmo que a pessoa ainda não tenha mudado, aquilo não vai mais me atingir. Aquilo não vai mais cair com um peso tão grande, sabe, no meu coração, ao ponto de me deixar triste, ao ponto de me sentir não amada, ao ponto de me sentir frustrada nesse relacionamento, porque a minha visão mudou. E eu acabo esperando em Deus. Quanto tempo?
o tempo que for necessário. Mas quanto mais tempo eu espero, mais eu amadureço, mais a minha perspectiva desse relacionamento muda. Então, primeiro nós precisamos pedir a Deus mudar os nossos olhos e mudar o nosso coração, para nós não enxergarmos mais o nosso marido como um adversário, e sim como um aliado. Eu queria trazer um breve testemunho aqui para você, diante do que eu vi dentro da minha casa, na minha infância e na minha adolescência, não de uma maneira para manchar a imagem do meu pai e da minha mãe, que nem estão mais aqui, estão com o Senhor, mas para que você venha entender, você venha visualizar e entender o que eu estou falando. Por muito tempo, meu pai teve o vício do alcoolismo, né? Ele era alcoólatra. Então, eu estava morando na Nova Zelândia por um tempo, eu fui para lá, e ele sofreu um acidente de moto. E lá no hospital, o médico perguntou para minha mãe e para ele no quarto, né? Ele tinha uso contínuo de remédios, né? Porque o fígado dele estava muito prejudicado. E aí a minha mãe falou: não, doutor, ele bebe, né? Bebe muito, todos os dias, tem problema com bebida. E aí o médico disse para ele assim: bom, se tu continuar bebendo assim, tu vai ter 2 anos de vida só. É só isso que eu te dou, 2 anos de vida, porque o teu fígado está muito prejudicado. E realmente, meu pai passou por vários problemas de fígado depois, ao longo, né, desse processo para frente, né, do acidente para frente. Então, a partir daquele dia ali, ele parou de beber, né? Ele não bebia mais. Mas a minha mãe continuou bebendo. E a minha mãe não só continuou bebendo, como continuou bebendo na frente dele. Então, ela não bebia, obviamente, todos os dias, de vez em quando, mas ela comprava lá o que tinha que beber e bebia na frente dele. Não demorou muito tempo, eu acho que foi o máximo que ele conseguiu ficar sem beber, foi 1 ano, e ele voltou a beber, né? Porque ele já estava se sentindo bem também, né? Já tinha dado uma boa regenerada, não por completo, mas a atitude dela, velha, a atitude errada dela não foi mudada antes, então ela arrastou isso para aquele momento, para aquela estação ali, e obviamente que ela não mudou, ele mudou, mas não houve compatibilidade, então ele voltou a beber também. E dentro do nosso relacionamento também é assim. Se nós não mudarmos em primeiro lugar, nós não vamos conseguir ter compatibilidade naquilo que nós queremos que o nosso marido mude. Porque ele vai mudar, nós oramos, né? Como eu falei, Deus muda ele, mas eu continuo exatamente igual. Vai dar problema lá na frente. Então, nós precisamos pedir para o Senhor mudar os nossos olhos, mudar as nossas atitudes, para que então nós consigamos suportar aquilo que nós estamos vivendo ali, né? E no devido tempo, Deus mudar o nosso marido, nosso companheiro, e aí sim nós estamos jogando dentro de um jogo igual, onde nós colocamos a bolinha um na mão do outro, temos afinidade. Em Gênesis 2:18, a palavra de Deus fala que nós somos a ajudadora idônea. A ajudadora idônea, no hebraico, né, quer dizer ajuda que corresponde, ou então a aliada semelhante. Quando nós nos casamos, nos tornamos um só. Então, nós somos semelhantes um ao outro. E nós precisamos que as nossas atitudes sejam iguais. Então, eu não sou inimiga dele, eu não jogo contra ele, ele não é meu inimigo, ele não joga contra mim, e eu consigo, então, ter atitudes, pensamentos e ações diante disso que correspondem àquilo que Deus espera de mim, uma ajudadora idônea, uma aliada semelhante. Nós estamos caminhando juntos. O meu comportamento mudou primeiro e, consequentemente, o comportamento dele mudou, porque muitas das vezes não são as nossas palavras, mas as nossas atitudes, né? As novas atitudes que ele começou a perceber, então ele começou a ser participante disso também. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.